A viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos virou mais um capítulo da guerra interna bolsonarista. Eduardo foi cortado da foto, aliados detonaram a comunicação e agora ninguém sabe quem realmente manda na campanha. Será que a candidatura já começou desmoronando? A gente volta agora a falar sobre os desdobramentos da ida de Flávio Bolsonaro àquela audiência sobre o tarifaço nos Estados Unidos. Depois que ele foi lá, aliados dele, do senador Flávio Bolsonaro, foram às redes sociais criticar a condução da comunicação da pré-campanha. Só para dar um exemplo para vocês, ontem, por volta do meio-dia, o senador publicou nas redes sociais uma postagem do irmão que estava com ele, vocês estão vendo aí na tela, Eduardo Bolsonaro, no qual aparecia Eduardo e Flávio Bolsonaro ao lado de dois empresários, Roberto Azevedo, que representou a CNI, e Letícia Sperbi Macelli, da ABI Calçados. Minutos depois, a campanha do Flávio Bolsonaro enviou à imprensa uma foto sem o Eduardo Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, que primeiro não tem a ver com essa história da crise da comunicação, esse primeiro ponto aqui, tá? Eu já vou falar o que é a crise. Isso aqui, para explicar para vocês. Eduardo Bolsonaro é irmão de Flávio Bolsonaro, como sabemos, só que a ala mais pragmática ali do bolsonarismo, desse campo político, sabe que Eduardo Bolsonaro é uma figura tóxica para a campanha do irmão, porque o que eles querem? Avançar nos eleitores independentes, ali naqueles que ainda não se decidiram. E Eduardo Bolsonaro, segundo as pesquisas que eles próprios têm, ele é visto como a pessoa que articulou o tarifaço no ano passado, é o personagem da família visto como mais radical dos bolsonaristas, está fora do país, enfim, ele inflama, contamina a campanha na visão dessa ala mais pragmática da campanha de Flávio Bolsonaro. Mas eles sabem que o Flávio Bolsonaro não vai enquadrar o irmão, não vai conseguir de jeito nenhum tirar o irmão de cena. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes que quem está comandando a campanha de fato é esse grupo que está lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Todo mundo nega, diz que não, que a campanha está aqui, Rogério Marinho. E aí eu vou entrar nisso que eu falei no comecinho para vocês, que não tinha exatamente a ver com a foto, que é o seguinte. Paulo Figueiredo ontem foi às redes sociais criticar a comunicação da equipe do Flávio Bolsonaro sobre a participação do senador na audiência. Por quê? O que eles estão alegando? Bom, se o Flávio Bolsonaro foi lá na audiência para trazer na bagagem uma imagem, um corte, material de campanha, produção de conteúdo para ser explorado, usado, como se ele fosse a pessoa que está tentando conseguir reverter o tarifaço, como que ele não produz esse conteúdo na viagem? Então, o que o Paulo Figueiredo fez? Ele foi às redes sociais, publicou um vídeo dizendo que a viagem do Flávio foi mais ou menos, que ele deveria ter feito, que eles receberam um release ali que foi feito pelo ChatGPT, não teve uma entrevista de quebra-queixo, ou seja, ali com jornalistas de improviso, e que não tinha, de fato, como eu estou ouvindo de várias pessoas, aí não só o Paulo Figueiredo, que foi às redes sociais, mas gente na campanha do Flávio Bolsonaro, me dizendo que não tem comando a campanha. Por exemplo, roda o Fábio Weingarten aqui, por favor. A gente tem aqui, né, o Fábio Weingarten, que é aliado de primeira hora do bolsonarismo, foi às redes sociais hoje dizer: a campanha de Flávio não existe, não tem agenda, não tem comunicação, não tem planejamento. Isso aqui, ele foi, só para lembrar que ele foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, atua na comunicação desse campo político e é mais um que está reforçando essas críticas à estrutura de campanha de Flávio Bolsonaro, que eu já venho trazendo para vocês há algumas semanas aqui. Então, só para a gente mostrar, já falei do Eduardo Bolsonaro, que parte da campanha avalia como um personagem tóxico. Então, Eduardo Bolsonaro, para integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro, é um personagem tóxico. Paulo Figueiredo, comandando a campanha de lá, que eles todos dizem, vou repetir, que ele não tem nada disso, tal, mas é quem faz a crítica, como a gente acabou de contar para vocês, ao comando da campanha, principalmente na comunicação. Então, comunicação, comando de estratégia, palanques, também eles estão reclamando que eles não conseguem fazer, não tem ninguém na campanha cuidando disso. E eu já falei da crise para fora, que a gente comentou aqui várias vezes, que é Michele Bolsonaro, que eles também atuaram para desgastar ainda mais depois do vídeo que ela fez detonando o Flávio Bolsonaro. Então, a campanha do Flávio Bolsonaro hoje é uma campanha que está em crise, uma crise contínua. Contei aqui ontem, já tinha contado na semana passada, que eles atuam para detonar os aliados, integrantes da campanha do Flávio Bolsonaro, vendendo versões o tempo todo, seja sobre Michele Bolsonaro, que quer ser candidata, Michele Bolsonaro está de olho no espólio para 2030, sobre o Nicolas, deputado, o Nicolas, gente da campanha do Nicolas,
da equipe do Nicolas teria ajudado a Michelle Bolsonaro a fazer o vídeo que ela produziu, que ele nega, o deputado nega. Até conversei bastante com ele sobre isso ontem. Diz que desafia alguém a provar isso, mas eu estou mostrando as versões, a crise. Eles estão explodindo aliados o tempo todo na campanha do Flávio Bolsonaro. É sobre isso que está acontecendo neste momento, que é um prato cheio, Joel, para o governo Lula, a campanha do presidente Lula. Não tem a menor dúvida, Sadi. Uma coisa, o Paulo Figueiredo parece ter razão, né? O Flávio faz essa viagem, está há dias nos Estados Unidos. O que ele tem gerado de comunicação, de barulho, de gerar temas e falas boas para ele? O que a gente mais vê é a imprensa fazendo o seu trabalho de cobrir o que ele está fazendo ali, em que mostra, inclusive, diversos tropeços que ele dá uma série de vezes e fica por isso mesmo, né? Realmente, a comunicação do Flávio Bolsonaro está com sérios problemas. E o Weingarten também falou uma verdade ali. Não tem aquele caráter orgânico que o bolsonarismo e que o pai dele, o Jair Bolsonaro, tinha, né? O Jair Bolsonaro não precisava ter grandes produções também de campanha. Otávio, você já cortou alguém da foto na hora de postar? Cara, quem fazia bem isso era o Stalin, né? Aquela foto que ele apagava, não tinha nem Photoshop e o Stalin já tinha inventado. Oi? Inventou o Photoshop. Ele apagou o Trotsky, né? Ele inventou, ele inventou. Contrariando Trump, diz que o comunismo é um atraso, não, pô, o Photoshop começou com... O Photoshop é stalinista. Mas, Sadia, o problema da campanha, o que essa turma está reclamando do Rogério Marinho, o problema não é a agenda, não é o planejamento, não é a falta de comunicação. Um núcleo mais duro do bolsonarismo acredita que Rogério Marinho está tramando com Valdemar contra a campanha do Flávio para o Rogério Marinho ser candidato. É disso que se trata. Às vezes a gente fica aqui buscando razões numéricas, de pesquisa, de estratégia. No bolsonarismo, a teoria de conspiração vem em primeiro lugar, né? Foi assim que foi a briga do Paulo Marinho, que era suplente do Flávio Bolsonaro, e o próprio Bebiano, né? A briga começa o quê? Com, abre o olho aí, hein? Então, abre o olho aí é que está gerando parte desse ruído contra Rogério Marinho. Não é a análise técnica, a falta de visibilidade do Flávio Bolsonaro, não. Então, convictos que Rogério Marinho é um traidor. Esse é um ponto. E eu tenho muito falado aqui de Pangeia, né? A Pangeia, o continente que era um bloco só e que está se dividindo. E a gente está vendo esse movimento. Então teve o Zé Trovão essa semana dizendo que o Jair Bolsonaro era um covarde, foi covarde na transição. Teve um deputado de São Paulo, o Lucas Bove, né? O Lucas Bove, se eu não me engano, de São Paulo, que num podcast de direita disse que, se tem dois corruptos, ele deu a entender isso. Depois eu posso até pegar a frase literal dele aqui. Ele diz o seguinte, olha, se tiver dois corruptos, escolhe um corrupto que é cristão, dando a entender que o Flávio Bolsonaro, dando a entender, não que ele tenha afirmado, que o Flávio Bolsonaro era corrupto, mas pelo menos era cristão. Depois eu trago a frase direitinho dele, que ele diz que foi deturpado, mas foi essa mensagem que ele passou. Então, e nós temos aí o que eu chamo da tigrada, né? O núcleo mais duro, que é Kim Paim, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, lá os dois nos Estados Unidos, tacando fogo no parquinho, que é o que eles sabem fazer, eles sabem atacar fogo no parque. E há um ressentimento porque a campanha do Flávio entendeu que tem que cortar da foto o Eduardo Bolsonaro, tem que pedir para o Paulo Figueiredo não ir na audiência. Então isso também é uma pangeia. Essa tigrada agora também está cada vez mais deslocada da campanha do Flávio Bolsonaro. Na semana passada que a gente conversava aqui que os interesses dele, dessa tigrada aí, não é apenas a eleição do Flávio Bolsonaro. A eleição do Flávio Bolsonaro é um detalhe. Eles querem ser uma ilha da extrema, a ilha mais importante da extrema direita no Brasil, com representação para representar esse segmento político no mundo. Deixa eu só complementar. Tem uma crise de confiança também na campanha, Otávio. Porque desde que veio à tona a relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, muita gente dentro da campanha se diz surpreendida. Sempre é importante colocar aqui as versões, né? Eles se dizem surpreendidos, dizem que tinham conversado com o Flávio Bolsonaro, que ele sempre negou qualquer tipo de contato com o Vorcaro e tal. Então, eles não conseguem nem garantir que não vai ter nada por vir. Então, existe uma crise de confiança aliada com uma crise reputacional e essa crise interna de gestão, vamos colocar assim, que a gente está aqui
trazendo os nomes, né? Então, comunicação, Rogério Marinho, e ontem me contaram a nova crise que eu queria colocar aqui, que é a dupla dos irmãos Santini. Um deles trabalhou no governo Bolsonaro. Hoje, um cuida da agenda, o outro cuida do dinheiro da campanha, é o tesoureiro, e eles também estão sendo alvos de muitas críticas, reclamações por parte dessa ala mais radical da campanha do Flávio Bolsonaro. Então, é mais fácil perguntar, quem está aliado, né? Porque, assim, eles estão todos brigando, como eu falei aqui na última semana, é uma disputa de poder também, né? Óbvio, de protagonismo, Thomas dentro da campanha para saber quem é que vai mandar mais. Olha, o que está acontecendo na campanha de Flávio Bolsonaro já não parece apenas desorganização. Está parecendo uma disputa para descobrir quem consegue sabotar mais o próprio candidato. Flávio foi aos Estados Unidos participar de uma audiência sobre o tarifaço. Era para voltar de lá com imagens fortes, entrevistas, vídeos, discursos e algum resultado político para apresentar ao eleitor brasileiro. Mas o que voltou na bagagem? Briga, reclamação e fotografia editada. Primeiro, Flávio publicou uma imagem ao lado de Eduardo Bolsonaro e de representantes do setor empresarial. Minutos depois, a equipe de campanha distribuiu outra versão da mesma foto, só que sem o Eduardo. Pronto, inventaram o Eduardo removível. Quando interessa à família, ele aparece. Quando precisam conquistar o eleitor moderado, passam a borracha no rapaz. Só faltou colocar na legenda: imagem meramente ilustrativa. O radicalismo pode ser removido durante a campanha. E por que tentam esconder Eduardo? Porque até uma parte do bolsonarismo percebeu que ele é tóxico eleitoralmente. Eduardo ficou associado à articulação de pressões e sanções contra o Brasil. Está fora do país, representa a ala mais radical e dificulta qualquer tentativa de Flávio aparecer como candidato equilibrado. Só que Flávio não consegue afastar o irmão e também não consegue controlar Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos dando palpite, criticando e cobrando a campanha publicamente. Enquanto isso, Fábio Wajngarten, que foi secretário de comunicação de Jair Bolsonaro, praticamente decretou que a campanha de Flávio não existe. Não tem agenda, não tem planejamento, não tem comunicação e ninguém parece saber quem está no comando. Mas calma, porque piora. Dentro desse grupo, ninguém acredita em ninguém. Uma ala desconfia de Rogério Marinho. Outros atacam os responsáveis pela agenda e pelo dinheiro. Michele Bolsonaro está em guerra com Flávio. Eduardo incomoda os moderados. Paulo Figueiredo reclama da comunicação. E todo mundo tenta vender a versão de que o traidor é o outro. Ou seja, a campanha virou uma reunião de condomínio em que todos querem ser síndicos. Ninguém quer pagar a conta e cada morador acusa o vizinho de conspiração. E essa é a grande dificuldade de Flávio Bolsonaro. Ele tenta vender uma candidatura nova, moderada e organizada, mas carrega nas costas toda a confusão do bolsonarismo. Não basta retirar Eduardo de uma fotografia. O problema não está apenas na imagem, está no projeto político. Flávio pode até usar Photoshop para apagar o irmão da foto, mas não consegue apagar as contradições, o radicalismo e as disputas familiares que acompanham sua candidatura. Enquanto a campanha de Lula observa tudo isso, a extrema-direita vai se dividindo, brigando por poder e atacando os próprios aliados. No final, talvez Flávio nem precise de adversário. A própria família e os próprios aliados já estão fazendo esse trabalho muito bem.